Por que tu quis ser policial aqui no Rio ainda, que é o estado mais violento aí do país? Então, cara, pô, ser policial já tinha se tornado para mim uma vontade. Na verdade, no final da faculdade, eu já tinha vontade de fazer prova para a Polícia Federal. Faculdade de Direito, né? Não, fiz ciência da computação. Minha primeira faculdade, no final da faculdade deu um estalo assim, pô, vou ser polícia. Aí eu, pô, falei, tem que ser polícia, fiquei com isso na cabeça. Só que o que acontece? A gente passou muita dificuldade, né? Eu e minha esposa, a gente já tinha uma filha e eu não estava empregado ainda, eu estava estagiando na prefeitura de Angra e eu não sabia ainda como é que ia ser o meu dia a dia, né? A gente tinha uma despesa alta com escola, com carro para pagar, enfim, e criança. Então eu tinha um objetivo, eu só não sabia como executar esse objetivo. Como é que eu cheguei nesse ponto? Em 2009, eu estava trabalhando já na iniciativa privada, só que eu saí e fiquei desempregado. Aí um dia minha esposa me chamou para ir na cachoeira, eu fui com ela na cachoeira, chegou lá, eu encontrei um colega que trabalhou comigo na prefeitura de Angra, na época que eu estagiei lá, o nome dele é até Márcio. E aí, conversando com ele, ele falou, pô, lá na prefeitura de Angra tá precisando de programador. Eu tinha me formado, eu falei assim, pô, vou aproveitar a oportunidade e vou lá. Trabalhei lá 3 meses sem receber, porque era cargo em comissão e a gente estava tentando abrir uma porta, né, para chegar lá. Ah, no caso você já sabia que não ia receber. Ele não sabia que ia receber, mas estava fazendo o teste ali, até porque eu estava num período de aprendizado, porque eu saí da faculdade, os caras queriam saber se eu sabia, mas enfim, a questão era que eu queria aquele emprego e eu precisava mostrar um serviço. Então eu fiquei nesse período ali, mostrei, consegui me destacar, acabei conseguindo o cargo no início de 2010, né? Foi mais ou menos um período entre 3 e 2 meses sem receber, porém, depois a prefeitura acertou esse período comigo. A gente resolveu lá, fizemos um acordo e tal, a prefeitura me ressarciu esse período que eu fiquei sem receber. Eu quando estava lá, eu pensei assim, pô, tem que tomar um rumo na minha vida, eu tenho que virar policial, e eu não posso ficar parado aqui. Então me matriculei na época num curso preparatório e comecei a estudar. Eu estudava de segunda até sábado, né? Só que como o dinheiro era pouco, dificuldade, eu fiz um tempinho, parei, aí passei um período de 1 ano. Em 2011 eu voltei a estudar. E aí eu tava naquele período entre, pô, vou começar a estudar aqui, como é que vai ser? Aí como é que veio o incentivo? No bairro que eu morava, traficantes dali começaram a usar drogas na porta da minha casa e a vender. E além disso eles começaram a consumir a droga em cima do capô do meu carro. Puta Pô, merda, que fugado, isso aí pra mim me revoltou. Eu olhava, meu filho estava na cama aqui, minha casa tinha a janela próxima à calçada, onde ficava o carro, e eu vi ali o cara cheirando do lado, a parede, meu filho dormindo aqui. E aquilo ali mexeu comigo até um dia que eu explodi, eu não aguentei. Eu abri a porta de casa, comecei a xingar todo mundo. E aí eu olhei pra cara olhei pra minha esposa e falei assim, traz meu ferro. Traz meu ferro. E aí deu aquele bafafá todo ali, aquele negócio ali, deixa disso e tal. Aí eles saíram dali. E eu falei assim, agora eu tenho que virar polícia de qualquer jeito, senão vão me matar. Traz meu ferro. Tinha ferro? Não, não tinha nada. Tinha nada. Tinha nada, era o ferro de passar roupa. Tinha nada, cara. E ela apavorada aqui? Não, tá maluco. Ela tá aqui pra não mentir a história, né? Aí eu fui lá, o cara saiu dali, a gente fechou a porta, eu falei, caramba, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a estudar com mais afinco, eu estudava de segunda a sábado. E eu chegava às vezes do preparatório, sentava na mesa, ela preparava minha janta, eu jantava ali, estudava mais 2 horinhas, até 2 da manhã quando eu ia deitar. Então foi esse período aí, essa batida. Aí eu, com aquela ideia de Polícia Federal, aí minha mulher falou assim pra mim, pô, por que tu não tenta um outro concurso? Tira um pouquinho, desfoca um pouquinho disso aí, porque isso aí vai te exigir, tá te exigindo muito, você não está tendo tempo. Eu já estava trabalhando na prefeitura, estava lecionando numa escola técnica, então estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então eu tinha que malhar, eu tinha que
dar aula, programar para a prefeitura, e não era só lá, às vezes eu levava trabalho para casa, tinha 2 crianças e a gente ainda estava mexendo na obra da nossa casa, que eu virava os ferros, eu fazia massa, eu que ia me virando, porque nem dinheiro para pedreiro a gente tinha. Aí eu escutei o conselho dela, eu falei, tá certo, eu peguei todos os concursos que abriu naquele período de 2011 e fiz. Um deles foi o inspetor da Polícia Civil. Moral da história, passei em todos. Para técnico do judiciário eu fiquei um pouquinho longe, mas passei, mas fiquei longe. Mas os demais eu tudo dentro da vaga. Só que meu foco era a polícia, eu falei, vou encarar esse cargo logo, porque eu tenho que tomar um rumo na minha vida e isso aí vai me dar segurança. Moral da história, eu não sabia que eu tinha passado, na verdade eu achei que eu tinha ficado fora das vagas. Até um dia eu estou na prefeitura, um colega falou, Flávio, tu sabe que tu tá dentro das vagas, né? Eu, como assim, cara? Eu tenho 1 semana pro TAF, não tô sabendo. Ele, tu tá dentro das vagas. Quando eu olhei lá, eu falei, meu Deus, e agora? Treinei 1 semana, eu ia treinar debaixo de sol para poder ganhar resistência naquela semana todinha para poder fazer o TAF, porque eu nunca tinha corrido 2.400 na minha vida. Nem sabia o que era Nem isso. sabia que era isso. Não jogava uma bola? Não sabia? Nada, era programador, chefe. Entendi. Sentado o dia inteiro na mesa do computador, nem bola eu tinha tempo para jogar. Eu treinava arte marcial assim, mas tinha um tempo que eu estava parado e o outro era academia. Então correr para mim era uma dificuldade. Eu já tinha operado o joelho em 2011 também. Então eu tinha toda uma dificuldade que eu tinha que superar. Para mim teve todo um contexto. E nessa brincadeira aí, eu fui fazer meu TAF. Eu lembro bem, foi o abdominal primeiro, depois a gente fez a flexão. Fomos para uma corrida de 100 metros. Eu tive uma dor muito forte aqui, eu estava com a joelheira. Eu lembro que eu consegui um gelol com alguém, joguei por cima, puxei a joelheira para cima, né, para fazer a corrida de 2.400. E no meu concurso, assim, sempre foi uma coisa que me marcou muito, né? Que a palavra o desistir é para sempre. Isso aí sempre me marcou. Então eu não estava mais ali só o Flávio, eu tinha uma família, eu tinha uma estrutura para proteger, para dar recurso, para fazer algo que eu gostava. Então eu correndo aqueles 2.400, aquilo estava me desgastando muito. Então eu lembro, acho que foram 6 voltas. Na primeira, na segunda, na terceira eu já estava com a língua pro lado de fora. Aí a quarta eu mais uma. Aí na quinta eu falei, mais uma, só falta mais uma. E eu dei aquela acelerada e a língua já seca, a garganta seca. E quando eu consegui passar, 10 segundos depois o apito tocou, que foi o encerramento da prova. Então eu fui aos 49 do segundo tempo praticamente, consegui êxito aí. Tanto é que quando eu liguei para minha esposa, eu liguei chorando. Eu não sabia o que falava direito com ela, não tinha nem fome naquele dia, porque para mim foi muito gratificante isso. Foi algo assim de superação. E dentro da minha dificuldade eu rompi ligamento cruzado, eu tenho um menisco ele é operado, perdi parte do menisco, então tudo isso para mim foi superação. Não só a prova, não só as dificuldades de trabalho, mas também a dificuldade física que eu enfrentei. E eu tive êxito. E aí, continua essa pergunta. E essa última volta de uma prova física dos 2.400, você já está todo desconfortável. Já. Você já está o fôlego ruim, já está com dor, já está com tudo, mas ali é só na motivação mesmo, né? Não tem jeito. Foi, ali tem que ser até o meu psicológico estava muito bom, eu vou dizer que estava inabalável. Eu vi pessoas que apresentavam um físico melhor, uma estrutura melhor, e que eu vi desistir no meio do caminho, cansando e andando, e eu só não queria parar, eu só não parava o tempo inteiro, correndo, e eu não deixava minha perna parar. E tanto é que quando eu terminei ali, eu agarro na grade do estádio, né? Aí fico agarrado um tempo na grade ali, chorando ali, porque eu só agradeci a Deus, porque foi uma vitória para mim. E nessa época eu já tinha saído da prefeitura e ido para a Câmara, porque eu passei no concurso da Câmara, então eu tinha assumido no dia 11 de setembro. A minha prova foi no dia 12 de setembro. E o pessoal da Câmara não queria me liberar para fazer a prova no dia 12. Pô. Mesmo, não queriam liberar, mas mesmo assim eu consegui uma liberação lá. Aí falei que era para fazer fase de outro concurso, aí acabei conseguindo a liberação.
E fui, mas inicialmente eles não queriam liberar, o secretário da administração da Câmara não queria liberar de jeito nenhum. Mas eu falei, eu vou fazer assim mesmo, se eu ficar com falta, não tô nem aí, depois vejo o que eu vou fazer, mas eu vou. Depois recupera. É, mas eu vou, graças a Deus, hoje eu vejo assim, só tenho que agradecer a Deus assim, pela oportunidade.